ouvindo? Tá tranquilo? Tá bom o volume? Dá pra ouvir bem? Me ouve agora? Melhorou? Como é que tá o negócio aí? 1, 2, 3, testando. Eu também falo muito alto, então dependendo, né? Nada, tranquilo. Boa noite a todos, está começando mais uma Escultura e o nosso entrevistado de hoje, desde cedo, demonstrou paixão pelo teatro, conquistando reconhecimento em diversas produções teatrais e audiovisuais. No entanto, sua inquietação e desejo de ir além dos palcos o levaram a explorar o mundo do empreendedorismo cultural. Sua história é um testemunho da importância de como ele pode moldar e enriquecer a vida das pessoas. Seu trabalho é um farol para os artistas e empreendedores que buscam fazer a diferença através da arte. Com vocês, William Siqueira. Boa noite. Boa noite, Márcio. Lindo texto, adorei, gostei muito. Gratidão sua presença aqui. Quem é o William Siqueira da Silva? O William Siqueira da Silva é um menino com mais de 40 anos, que, como você disse, tem uma inquietação. Então eu estou sempre buscando algo para fazer e muitas vezes estou revisitando as minhas memórias da adolescência, por exemplo, porque num período da vida a gente vira adulto e deixa a criança e adolescente sonhador de lado. E aí eu resgatei ele tem uns anos e aí eu estou correndo atrás de projetos e sonhos que eu deixei guardado e resolvi reabrir essa caixinha e estou tocando conta dela agora. Fiz o curso técnico de teatro, tirei meu DRT. E nesse percurso eu comecei a fazer outras coisas. Por exemplo, em parceria com o Renan, que está aqui com a gente hoje, e com outros amigos, atores como Eli Elber, enfim, eu não vou lembrar todo mundo agora. A gente começou a produzir uma peça infantil. Então eu vi que além de atuar, eu podia também produzir. Eu podia correr atrás de divulgar esse trabalho. Eu queria saber de você agora um pouco, o que veio primeiro? O empreendedor de se ter algo, de se subsidiar, ser responsável, girar capital, ou o artista que tinha o ênfase de ir para os palcos? O que apareceu primeiro na sua vida? A primeira vez que eu fiz teatro, eu tinha 7 anos de idade. Foi hoje é segundo ano do ensino fundamental, mas na minha época era a primeira série. E era o Flautista Mágico. Olha. Então foi a minha primeira experiência. Eu fazia um dos ratinhos, ou uma das crianças, a gente sempre revezava. Só que o menino que fazia o prefeito, ele estava faltando toda a aula, todo o ensaio. E eu fui pedir para a professora deixar eu fazer o prefeito. Ela falou, William, eu não vou deixar porque eu não lembro o nome do meu colega, gente, já tem um tempo isso. Fulano já pediu, então ele vai fazer o prefeito. Mas faz o flautista hoje porque ele não veio. E nessa o flautista nunca mais voltou, eu acabei fazendo o flautista. Então eu me encantei por aquilo. E continuei fazendo teatro na igreja, na escola. E eu lembro que na 6ª série, que hoje acho que é o 7º ano, a prefeitura de Santana de Parnaíba, porque eu morava no Colinas nessa época, ia montar dentro do colégio, que é o Padre Anacleto, um grupo de teatro. E eles escolheram os alunos, não foi sorteio, eles escolheram alguns alunos que gostavam de fazer teatro e que estavam sempre fazendo teatro na escola. A tia, minha amiga até hoje inclusive, ela que preencheu pra mim porque eu não conseguia segurar a caneta, porque eu fiquei muito emocionado por ter sido os escolhidos. E eu fui fazendo teatro até os meus 22 anos. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade de jornalismo, que é a minha formação, né? E chegou uma época que eu não dava conta de fazer teatro. Eu lembro que na faculdade eu fiz lá na Fito, em Osasco. Eles tinham um conservatório de artes, que é o Vila Lobos. Eu fiz teatro lá no primeiro ano da faculdade. Só que eu trabalhava de segunda a sexta, horário comercial. Eu fazia faculdade à noite, eu tinha aula de sábado na faculdade. Eu fazia inglês, espanhol e o teatro. Então chegou uma hora que falou, não dá, não tô dando conta. Então eu deixei o teatro na gaveta e fui tocar o resto da vida. Tanto que quando eu terminei a faculdade, eu fiz alguns freelas como jornalista, mas eu não atuei muito. E aí eu tive a chance de fazer um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio. Quando eu voltei, comecei a me candidatar para várias vagas de emprego. Administrativo, que era a minha experiência na carteira, a minha formação em jornalista. E o que mais aparecia eram dar aulas, porque eu tinha acabado de intercâmbio e o idioma estava fresquinho. E nessa eu comecei a dar aula numa escola, na outra fui dando aula e virei coordenador pedagógico numa escola, até que surgiu a chance de eu ser sócio na Fiesc Barueri com uma porcentagem. E eu falei, por que não? E comecei a investir. Porque assim, eu sempre gostei de estudar, né? O Renan é testemunho, eu vira e mexe, estou fazendo algum curso, geralmente na maioria hoje online, pela questão do tempo e da correria, mas alguns são presenciais quando é possível.
E aí nisso eu fui focando no trabalho como empresário mesmo, né? Então eu dava as minhas aulas e cuidava da parte comercial da escola. E aí depois de uns anos chegou a FISC Cajamar nessa parte. E fui tocando a vida. E o teatro ficou na gaveta. Só que vira e mexe, eu ia assistir uma peça e eu ficava, que vontade de estar no palco. E eu lembro que nos meus dias mais estressantes, eu escutava, volta pro teatro, porque você fala disso com tanto carinho e parece que te acalma. Aí eu resolvi voltar pro teatro. Foi quando eu conheci o Renan, que está aqui na turma de 2018, aqui no teatro do Coronel Raimundo, que o Vanderlei dava aula. E aí foi um ano muito puxado para minha vida pessoal. E o teatro foi meio que a minha tábua de salvação ali. Eu sempre gostei de escrever. E eu venho fazendo muitas oficinas de dramaturgia. Eu fiz oficinas de dramaturgia com os Fofos Encenam, com os Sátiros. E aí eu falei, bom, vou transformar o meu texto dramatúrgico numa literatura. Foi quando nasceu o livro que está aqui do meu lado, que é o mesmo título da peça, Marca a Página e as Histórias do Livro. E agora, de maneira independente, pela editora Wiclap, eu estou trabalhando a divulgação desse livro, que chegou para mim na semana passada. Então, hoje faz uma semana que eu comecei a divulgar o livro. Que é uma coisa que eu gosto, que é escrever, e ele tem um quê de teatro, porque ele saiu de uma peça de teatro. Então, hoje eu vejo que o William, empreendedor e artista, é uma mistura. E um vai ajudando o outro, porque até às vezes, lá nas escolas, né, na FISC, a gente tem que pensar em alguma coisa comercial estratégica para trazer mais alunos, porque realmente não está difícil, captação, prospectar novos alunos. Eu acho que, de maneira geral, as empresas estão batalhando mais do que antes. E algumas vezes eu uso os recursos teatrais para ter as ideias e adaptá-las para alguma ação comercial para me ajudar. O artista nasceu primeiro aos 7 anos de idade. Eu lembro assim, eu tinha 7 anos, eu não tenho fotos, as fotos que eu tinha eu devo ter perdido. Mas a minha memória, apesar de eu já ter passado aí um tempo, ela é muito fresca com os ensaios, com as apresentações. Eu lembro que minha mãe comprou um fraquezinho para mim, aquele de pinguim, para eu fazer o flautista. Eu lembro disso com muito carinho. Então, o artista nasceu primeiro, mas ele foi crescendo e amadurecendo. E aí ele viu que ele não podia ser só artista, ele tinha que empreender também. Que é um pouco mais difícil, mas ele vem fazendo. A gente percebe o quanto isso marcou a sua vida. Então, assim, você acha que hoje, o artista, agora nas artes cênicas, os artistas de teatro, o que ele precisa para continuar essa motivação? O que é imprescindível para ele na sua construção ali? O que ele precisa ter de imediato que você acha para poder chegar a atingir o objetivo de atuar? Bom, eu acho assim que, de maneira geral, para qualquer profissão, você tem que gostar daquilo. Eu acho que hoje a gente está pensando muito no dinheiro, vivemos no mundo capitalista, precisamos do dinheiro, porque qualquer coisa que você faz, essa luz, se não tiver dinheiro, não tem a luz aqui funcionando, nem o microfone. Só que a gente também tem que pensar, o que é que eu gosto? Porque isso vai facilitar um pouco o meu caminho. Quando eu tenho que levantar todo dia para ir trabalhar num lugar que eu não gosto, fazer um trabalho que eu não gosto, é mais duro. Hoje o mercado está muito amplo, a internet ajuda muito a gente, né? Sim, nossa. É louvável isso, a gente precisa desse mecanismo hoje para trabalhar, mas não é tudo. Então, me entristece, William, isso, sabe? Ainda que ter esse diálogo, falar, gente, a minha arte, ela tem que ser remunerada sim. A arte do William tem que ser remunerada sim. A arte do Renan tem que ser remunerada sim. Não dá pra gente ter essa fala de filantropia. Né? E assim, eu tive a sorte quando as pessoas me procuraram, elas já falavam, eu queria saber do seu trabalho e qual o valor. Então, eu já liguei, não, legal, as pessoas já me enxergam como um profissional. E não é, você pode vir aqui se apresentar? Não. Sabe, foi uma procura profissional, isso é bem bacana. Então, eu acho isso legal. E você disse de uma outra coisa logo no começo da sua fala, que era estudem. Estejam preparados para as oportunidades. A gente nunca sabe quando elas vão pintar. Por exemplo, eu fui lá e estudei inglês e espanhol. Né? Tive essa possibilidade, porque o meu salário no meu trabalho CLT me permitia. Quando surgiu a oportunidade de dar aulas, eu estava preparado. Se eu não tivesse estudado o idioma, eu não conseguiria essa possibilidade. Eu fiz teatro, fiz o curso, me formei de IDRT. Um amigo meu trabalha ele trabalhava, na verdade ele saiu esse ano para viver da arte de tatuar, que é uma coisa que ele gosta. Ele trabalha numa empresa educacional e eles precisavam de alguns atores para gravar alguns vídeos institucionais. E na hora ele lembrou de mim e me chamou, William, assim, você tem DRT? Eu falei, tenho, já tirei. Você está livre tal dia da semana? Eu falei, não estou, mas consigo remanejar aqui.
E aí ele falou, olha, eu tenho esse trabalho, o valor é tanto, enfim, ele passou tudo. Eu falei, top. Se eu não tivesse o DRT, se eu não tivesse estudado, ele não conseguiria me indicar para essa oportunidade. Então é importante estudar, porque você não sabe quando a oportunidade vai bater a sua porta. Você não sabe quando isso vai acontecer. E nem qual vai ser a oportunidade. Por exemplo, o teatro de boneco, as aventuras de marca-página e marca-texto, o Renan faz um marca-texto, que é um boneco. Em 2022, eu fiz uma oficina de bonecos com o Zazá, vocês podem encontrar ele nas redes sociais também, que a Prefeitura de Cajamar organizou um curso de 4 encontros nos sábados, lá na Cultura. E eu me inscrevi e fui fazer, era gratuito. Aprendi a fazer o boneco, fiz o boneco e tal, aprendemos a manusear o boneco, enfim. E ficou guardado. Isso foi em janeiro de 2023, desculpa. Quando foi mais ou menos em agosto, a gente estava em casa pensando em bolar alguma peça, o Renan começou a mexer com o boneco. Eu falei, pronto. Eu já tinha o marca-página, que é o do livro que está aqui. Eu falei, ele vai chamar marca-texto. E aí o Renan se veste todo de amarelo, porque o boneco tem roupas amarelas. E o Renan faz tão bem que na hora que acaba o espetáculo e as crianças vêm tirar foto, o Renan está aqui, o boneco está aqui. As crianças nem ligam pro Renan. Elas falam com o boneco. Aí o Renan começa a responder, elas conversam com o boneco, e o Renan aqui, ó, falando. Elas não olham pro Renan, o Renan aqui. Então, marca-texto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Renan aqui, ó. Então, tipo, quando você se prepara, o Renan foi se preparando com o boneco em casa, ensaiando. Ele conseguiu fazer com que o boneco tivesse vida. Isso é importante. Mas porque ele foi estudando o boneco. Como eu consigo mexer essa mão, e na parede tem um espelho, então ele ficava no espelho treinando. Isso é o estudar também. Não é só a parte técnica de eu manuseio o boneco com essa mão, eu faço um aquecimento para o meu ombro porque vai doer. Não, não é só isso. Como que eu faço ele ter vida? Como eu faço a pessoa achar que ela está sendo olhada pelo boneco? Isso é estudo. Se eu não tivesse aprendido a fazer boneco nessa oficina, não tivesse feito não teria rolado esse personagem na peça. Por isso que eu acho que é importante estudar, porque quando a oportunidade bater, poxa, eu domino 50%, mas eu acho que se eu praticar eu chego no 100%. Eu vou aceitar essa proposta que me aparece. Então eu acho isso muito importante. E acho importante também a galera respeitar o trabalho, como você falou. A gente faz filantropia, a gente faz algumas coisas, porque é importante. E a gente faz até porque nós somos seres humanos. A gente sabe que é importante ajudar. Às vezes acontece a gente montar um espetáculo e a gente queria convidar um colega, mas ele não pode porque ele já está em outro projeto e vai conflitar, isso pode atrapalhar. A gente super entende. E a gente vai respeitando e num outro momento a gente pode trabalhar junto. Isso acontece. Por isso que eu acho que é importante ter esse respeito, né? Bom, ele tem aquele espetáculo, então vamos ver se cabe no nosso orçamento. Barganhar faz parte do negócio. William, eu queria muito, mas esse valor está um pouco alto. A gente consegue algo? Conversando. Agora, isso que você falou, vamos fazer um teatrinho, uma apresentaçãozinha. Às vezes eu acho que o pessoal pensa, tem um ditado, né, que santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, vem o de fora, mas o de dentro a gente não dá aquele apoio. Acho importante, gente. Compartilhe o trabalho do seu amigo artista de maneira geral, tá? Não estou falando só ator. Artesão, porque o artesão é um artista. Eles fazem cada trabalho, tanto trabalho. Compartilhe isso. Coloca lá o Instagram dele, a arte dele, porque isso pode não ajudar naquele dia, mas pode ser que no futuro ajude. E pode ser que isso abra caminhos para ele. Mesmo porque nesse exato momento tem alguém do outro lado precisando do nosso trabalho e está assistindo a nossa entrevista. Por falar em pontuar, vamos agora falar do livro. Gente, eu sei que ele falou várias vezes do livro, verdade, porque ele está muito empolgado e eu acho isso fantástico. Como foi, né? Você já disse que teve o lance da pandemia, mas sim, ele surge num momento muito próspero, né? Que a gente acompanhou aqui através da sua narrativa, porque é um momento próspero para você, nesse exato momento como profissional, como artista, né? E por que surgir só agora? Por que aparecer só agora? Bom, como eu disse, primeiro ele veio de uma dramaturgia, uma peça de teatro infanto-juvenil, que eu comecei a escrever em 2019 e só terminei em 2023. Então veja, gente, que o processo é longo. E aí nós nos apresentamos. E eu vi que ele funcionou e que ele deu certo. E um amigo meu, o Marcos Torquato, ele escreve livros infantis. E eu adaptei um texto dele, que é o Grilo Costela, da literatura pro teatro. A gente tem esse projeto que ele tá pausado, mas a gente pretende vir com essa peça de teatro também, que chama o Grilo Costela. E eu pensei, nossa, dá para fazer o inverso, da dramaturgia para a literatura. Foi quando eu
comecei a escrever, elaborar e montar o texto. Aí eu falei, nossa, como que eu vou fazer para tirar esse monte de fala de personagem e virar história? Então foi um exercício para mim. Como eu te disse, eu faço muitas oficinas. Em algumas oficinas eu tinha que fazer isso, pegar um texto e transformar em diálogos, ou pegar diálogo e transformar em texto, e assim por diante. São vários exercícios e eu fiz muitas oficinas. Tem a Poieses, que tem várias oficinas gratuitas. Eu ia comentar. Tem a Casa das Rosas, que também tem muitas oficinas, tanto presenciais quanto online. Então, enfim, vai acontecendo possibilidades. Fiquem atentos nas redes sociais. Se é uma oficina que te interessa, faça. Prepare-se para a oportunidade. E aí eu comecei a montar. Porque, como eu te falei, eu fiz jornalismo. E o meu trabalho de faculdade, a gente tem que fazer um trabalho para finalizar a faculdade, que é o TCC. No meu caso, eu fiz um livro-reportagem, né, que é um jornalismo literário. E aí a gente fez aquele bonitão, capa dura, porque tem que entregar para a faculdade e tal, mas eu fiz a versão dele em livro. Só que eu nunca publiquei, ficou guardado, né? E aí, não, eu tenho vontade de escrever um livro, não só um, outros. E aí comecei a escrever. E o Renan diagramou para mim. E aí, assim, eu escrevo, eu gosto de escrever. As pessoas que leem elogiam meu texto. E o meu irmão, ele desenha muito bem. Só que ele desenha maravilhosamente bem. Ele senta ali e começa a te desenhar. E eu falei, mas eu não desenho. E meu irmão tinha ido morar fora. Eu falei, bom, como que eu penso? E aí, o que eu fiz com o livro? O livro, ele tem o texto, né? Aqui está o personagem se apresentando. E aí, eu convido o leitor a ilustrar o livro. Acho que não dá pra ver, tá muito claro. Não dá pra... Deixa eu ver se aproximar. Não. Ó, tá vendo? Deu pra ver. Então, ó, eu tenho a história e depois eu tenho a parte que ele ilustra. É uma ideia, porque aí quem tá lendo vai criar na sua cabeça a personagem. E esse primeiro desenho é como você imagina que é o marca-página. Então ele vai desenhar. Por isso que na capa do livro não tem nenhum desenho da personagem. Porque se eu coloco, eu já vou entregar o meu marca-página da minha imaginação. Então eu quero que cada um coloque o seu marca-página. E aí o personagem ele segue contando outras histórias. E no final de cada história, ele tem sempre um espaço aqui para ele desenhar aquela história que ele imaginou. Então muita gente exercita imaginação, coordenação motora, criatividade. E a última história que ele conta no livro, o marca-página começa a contar a história e ele para. E ele convida quem está lendo a terminar de escrever a história. Então, é hora de eu usar minha criatividade não só com o desenho, com as formas e as cores, mas com as palavras. Então, e como eu sou professor, a gente faz exercícios com os alunos. Ó, sei lá, ensinei ali verbo to be, ou ensinei pretérito perfeito composto em espanhol. A gente tem que praticar isso. Então, vamos fazer o exercício de escuta, de escrita, de conversação. Falei, num livro, o que eu posso aguçar? Já sei. Ele lê e desenha o que ele imaginou. Ele lê e desenha o que ele imaginou. E agora ele vai escrever, porque eu, pelo menos, sou assim, eu estou lendo um livro, e aí eu falo, nossa, eu teria colocado outra situação para essa personagem. Nossa, eu teria colocado outro desfecho. Falei, bom, então é isso. A última história quem vai escrever é quem está lendo, porque aí ele coloca a história que ele está com vontade. Porque eu acho que quando a gente vai lendo, a gente vai se aguçando a querer escrever. E eu acho que é um bom exercício, é uma boa atividade, inclusive muitas vezes até terapêutica, né, para a vida da gente. Então foi assim, eu deixei um livro interativo. Eu uso um pouco das minhas palavras no meu texto, mas eu convido quem está lendo a colaborar comigo. E aí, quem quiser, pode postar uma foto dos seus desenhos e marcar a página no Instagram, que é As Histórias de Marca-Página. A gente tem essa página que é só para falar de teatro, do trabalho do livro agora. Então, isso tá me feito muito feliz, porque assim, muitos amigos meus compraram. Falaram, William, tô comprando. E assim, o livro é infanto-juvenil. Meus amigos não têm filhos. Eu tô apoiando o seu trabalho, William. Isso é muito legal. E eu ainda falei, mas eu quero que você desenhe e posta lá para poder compartilhar o seu desenho na página. E aí, alguns amigos que têm filho, tô comprando para meu filho e para minha filha. Então isso é legal, porque os amigos vão dando aquele valor para você, aquele impulso, aquele incentivo, faz. Quanto artista não começou a fazer teatro na Secretaria de Cultura, eu, por exemplo, minha primeira oficina, eu tinha 14 anos, foi da Prefeitura de Santana de Parnaíba, que eles mandavam um professor para dar aula lá no Anacleto, que era o Edmilson, que já esteve aqui no seu programa.
Eu fiz oficina com ele, foi a primeira, eu tinha 14 anos. Eu fiquei 2 anos na oficina. Eu fiquei 15 anos afastado do teatro. Quando eu voltei, aí eu voltei a fazer oficina de novo na Secretaria de Cultura de Santana de Parnaíba. Nesse momento o professor era o Vanderlei Dias, que hoje é meu amigo pessoal, lá no Coronel Raimundo. Eu fiz oficina aqui em Cajamar com a Dilson, né? A gente fez o NET, o Núcleo Experimental de Teatro. Eu fiz com o Zazá de Teatro de Bonecos. E assim eu vou aproveitando essas oportunidades, né? Para chegar em outros lugares. E além disso te ensinar muita coisa, você faz amizades, você cria laços pessoais e profissionais. Então acho que é muito importante, até para sua socialização, né? Um adolescente de 14 anos conheceu uma galera de teatro e começou a fazer teatro. Isso foi desenvolvendo e trazendo outras coisas para minha vida. Então eu acho importantíssimo. E gente, a gente paga imposto. Esses cursos, eles são gratuitos, porque eles são fruto do nosso imposto. Então aproveita, incentiva o seu filho a fazer teatro, balé, algum esporte, porque isso pode ser só um momento para ele de lazer e prazer que vai fazer bem para o ser humano que ele é, mas pode também, se ele achar que virar a sua vida profissional, né, a sua vida financeira também. William, pra gente ter mais um gostinho do livro, viu, gente? Fala de novo as redes sociais do livro pra gente, de novo, do jeitinho que você falou lá atrás, de novo. Grava aí, vamos lá. Bom, o livro chama Marca a Página e as Histórias do Livro. Ele foi lançado pela editora Wiclap. Então, se você jogar no Google Wiclap, vai aparecer a loja, vocês podem comprar lá. O Instagram do trabalho do Marca a Página é As Histórias de Marca a Página. Lá tem fotos de apresentações em escolas, tem trechos de vídeo que a gente apresentou em sarau, em escolas, em vários lugares. Tem também mais informações do livro. Aí eu tenho o TikTok, que eu faço alguns vídeos super rápidos. Por exemplo, quase todo ator. E aí eu peguei algumas situações engraçadas e montei um vídeo de 1 minuto. Coloquei, por exemplo, quase todo professor de idiomas. Peguei algumas situações engraçadas que a gente vive em sala de aula e fiz um vídeo curto. E eu tenho um canal no YouTube onde eu posto contação de histórias e coloco esses vídeos curtos. Aí o Renan, a Karina, que trabalha comigo na FISC, foram lá, William, faz um TikTok. Eu falei, tá bom, vou fazer. E fiz agora, tem, sei lá, uns 2, 3 meses. E tô postando os vídeos lá, né? Porque isso ainda, além de... é um experimento pra mim como artista, né? Porque essas pequenas sketches que eu faço, nossa, daqui sai um texto de teatro inteiro completo, uma peça. E você começa a escrever e reescreve, relê, etc. Então essas são as minhas redes. As Histórias de Marca a Página, que é o Instagram somente. E aí eu tenho o meu pessoal, que é o Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, o William Siqueira da Silva. E aí, só para frisar, o William com L só, né? Eu fui batizado assim, registrado assim, então eu mantive o meu nome. E M no final. E M no final, porque tem o William com 2 L's, com Y, com N, William com U, tem vários tipos, né? E assim, sempre que eu vou a algum lugar, eu tenho um crachá com o meu nome de uma maneira diferente. Eu já aceitei, é o que tem, vamos lá. Mas quando é algum documento oficial, alguma informação como essa, eu soletro, que é pra ficar claro, né? Pra não ter... eu achei que esse era o William, mas era outro. A capa foi feita pelo Renan Canuto e a diagramação do livro também, né? Vamos dar os créditos. Sim. Eu vou ler um trechinho da primeira história, que é assim. Ao se deitarem, escutam um espirro. Atchê! Saúde! Ué, eu não espirrei? Nem eu. Nesse momento, a caixa de brinquedos e jogos fica iluminada. Os irmãos se assustam e sentam na cama. Os brinquedos e jogos começam a cair no chão e do meio de tudo aquilo sai um personagem, todo iluminado, com roupas chamativas. Boa noite, Ju e Du. Os irmãos assustados se afastam abraçados para o canto do quarto, enquanto o ser mágico faz gestos de calma. Como você sabe nossos nomes? Pergunto dos irmãos com muito medo. Simples. Eu ouvi todas as conversas que vocês tiveram aqui com seus pais. E onde você estava? Prazer. Me chamo Marca a Página e eu estava aqui dentro do livro que vocês ganharam. Sou um contador de histórias. Eu tô com medo, Ju. Eu também, Du. Não precisa. Fiquem calmos que vou lhes mostrar e contar um pouco mais de mim. O contador de histórias então se apresenta para as crianças, dizendo muitas coisas sobre ele, que ficam curiosas e vão perguntando e perguntando noite afora. Quer saber mais? Adquira o livro para entrar e embarcar nessa viagem.
Quero agradecer, William, a sua presença hoje honrosa aqui. Muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Renan, também. Qual é o recado que esse artista aqui tem para o seu público? O momento é seu. Gente, faça arte. Seja a sua arte escrever, atuar, jogar basquete, jogar futebol. Faça a sua arte, porque isso vai te trazer um prazer. Às vezes, por exemplo, como eu disse, né, o livro nasceu na pandemia. E na pandemia estava todo mundo preso em casa, muita gente perdendo seus entes. E a maneira que eu encontrei foi escrever, foi colocar a caneta. E eu escrevo mesmo manualmente. Depois eu vou e digito. Então, isso me acalmava, fazia aquele monte de coisa que estava aqui, vinha para o papel e esvaziar um pouco. Então faz isso. Tem gente que prefere, por exemplo, correr, fazer uma caminhada e suar. Isso vai ajudar as suas inquietações. E aí, nesse momento de terapia, que não é terapia, procura um profissional, você pode ter ideias de, nossa, isso pode me render um trabalho. Essa ideia pode me render algo mais além do que só essa terapia, entre aspas, tá, gente? Então, eu acho importantíssimo que vocês façam algo. Às vezes a gente está desanimado. É natural, faz parte, a vida não é 100% beleza, às vezes tem os dias tristes, só aceita. E às vezes, nesses momentos mais tristes, fazer alguma coisa como escrever, por exemplo, aqui, que foi o meu caso, foi o que acalmou aquela ansiedade e depois, além de acalmar a ansiedade, virou agora um projeto profissional. Então, e outra, quando você estuda, você vai aprendendo coisas. E aí você vai estar preparado para as oportunidades quando elas vierem na sua vida. Eu acho isso importantíssimo, demais. Eu agradeço muito o seu convite. Não pude aceitar o outro lá em março, eu acho, não lembro. Não era para ser, William. Por questões de agenda, mas agradeço a lembrança, agradeço o convite, aquele convite, agradeço esse convite e os próximos que virão. Se você é artista aqui da região, for convidado, aceita, vem aqui. É muito legal. É Ivaldo, né? Ivaldo. E quero agradecer ao Ivaldo que trabalha aqui com o Márcio na produção do programa, na direção. Super simpático, super solícito com a gente. Mais uma vez. Obrigado, viu? Super solícito aqui, nos deixando à vontade mesmo para fazer o programa, organizando luz, microfones, foi muito legal. Então, aí tem mais uma coisa. Você vê que os artistas também estão atrás. Exato. Colaborando os artistas que são mais caras de pau e aparecem, né? Porque você roteirizar um programa, organizar esse programa, pensar nisso, é uma arte, né? Talvez um pouco mais técnica, mas é uma arte. E é preciso estudar para essa arte também. Então, como eu gosto de estudar, estudem, gente. Estudem. Hoje não está dando nada, não estou ganhando R$1 estudando. Calma. Uma hora o negócio estrala e, nossa, eu sei fazer isso. Eu posso fazer isso, eu dou conta. E aí você faz. Obrigado. Esse foi o Mais Cultura. Agradecimento a todos e até a próxima. Valeu. Boa noite, obrigado. Pratinho. Aí. Terminamos! Aí. Dá um tchauzinho, Márcio. Uma salva de palmas, noite espetacular. O que você achou de hoje, esse encontro? Fala pra gente, o povo quer saber. Eu adorei. A gente fica um pouquinho ansioso e tenso antes de começar, mas depois que começa, e eu que não para de falar, a gente se adapta, fica muito gostoso, o papo fluiu muito bem. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, eu adorei muito participar. E assiste aí, comenta, compartilha, curte, gente, é muito bom. Ajuda o povo da arte, gente, a gente só tem a agradecer. Isso. Esse foi o nosso Mais Cultura, até a próxima. Tchau.